Olá pessoal, isso é um teste, tá? Nunca fiz nenhum vídeo ao vivo, eu tô agora concluindo o Sermão da Montanha. Nós já fizemos aí uma análise de 10 versículos, Mateus capítulo 1, ou melhor, capítulo 5, do 1 ao 10, e hoje nós vamos finalizar com versos 5 e 11. Eu, na verdade, eu estou interagindo aqui, mas não sei se vocês estão me ouvindo. Não sei se vocês estão me ouvindo bem, estão me assistindo, mas enfim, eu vou dar continuidade, tá bom? Para deixar gravado esse vídeo, e quem quiser assistir depois pode ir lá no nosso canal Joilde Santos do YouTube, ok? Bom dia pra galera. Bom, Mateus capítulo 5 diz assim: Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, metindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Então, o que a gente vai nessa manhã meditar? O que é injúria e perseguição, né? E por que o Senhor Jesus usa a expressão por minha causa? Então, vamos lá, vamos continuar aqui. Se vocês quiserem participar, viu? Fiquem à vontade, eu não tô vendo ninguém aqui por enquanto, mas podem mandar mensagem, pergunta, participar, o que vocês estão achando, vocês estão conseguindo ouvir, se estão conseguindo assistir, ouvir legal, se a imagem tá legal, tá bom? Então vamos lá. Injúria é insultar, ofender, provocar com falsas acusações. Então acho que não tem muita dúvida do que seja injúria, e quem nunca passou por isso, não é verdade? Perseguir quer dizer prejudicar alguém intencionalmente, independente da motivação. É uma deliberadamente você perseguir alguém ou ser perseguido por alguém intencionalmente com o intuito de prejudicar essa pessoa. E aí Jesus usa a expressão, né? Bem-aventurados aqueles que sofrerem esse tipo de perseguição, que mentindo disserem todo mal contra vós por causa dele. E aí eu quero, nesse momento, destacar duas coisas. A primeira é que a mentira, ela se originou no criador dela, né? Que a gente já sabe que é o diabo. Jesus trouxe essa revelação, né? Em outro texto de Mateus, ele diz que o diabo, ele é o pai da mentira, ele é homicida desde o princípio, então a única coisa que ele criou foi a mentira. E os seguidores de Jesus, eles sofrem acusações, injúrias e perseguições, assim como o próprio Senhor Jesus sofreu. Então nós estamos analisando um texto em que Jesus, ele declara princípios e valores de um reino espiritual, um nível muito alto desse reino moral e espiritual, cujos seus seguidores deverão, né, seguir os seus passos e receberão também a sua conduta como estilo de vida. E tem uma consequência, porque esse reino, ele veio para fazer a divisão, na verdade, né? O reino de Jesus veio para fazer a diferença, veio para dividir trevas e luz. Então, quando isso acontece, os seguidores de Jesus, eles vão sofrer retaliações. E muitas vezes essas retaliações podem ser mais profundas, a ponto de serem perseguições mesmo, declaradas, né? Então, Jesus diz, por minha causa, significa duas coisas. A primeira é saber que Jesus é Deus, né? Porque ele diz assim, bem-aventurados sois vós. Para quem está chegando agora, nós estamos meditando Mateus capítulo 5, verso 11. Bem-aventurados sois vós, que sofrerem perseguições e mentiras por minha causa. Então, esse por minha causa quer dizer, Jesus é Deus, ele declara aqui que esse princípio está nele, né? Por ele e para ele. E isso está escrito lá em João capítulo 1, do 1 ao 3, que diz assim, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que se fez existiria.
Então, Jesus ele é declarado como o Verbo. Jesus ele é Deus, ele estava desde o princípio, ele é o Verbo. O que é o Verbo, pessoal? O Verbo é a palavra em ação. E o que é a palavra? É o seu pensamento transformado em ação, em energia, em palavra. Então, Jesus sendo Verbo, ele é a própria mensagem do próprio Deus. Então Jesus aqui, ele é declarado pelo apóstolo João que Jesus ele é a mensagem de Deus em ação. É a mensagem expressa do amor de Deus, é a mensagem expressa do querer de Deus e do efetuar de Deus, do pensamento do próprio Deus. Então vamos lá. Seguindo. A segunda coisa é a recompensa. Esse sermão, ele está sempre, o Jesus, ele sempre declara uma condição e uma recompensa, né? Bem-aventurados quer dizer mais do que felizes, quer dizer uma felicidade plena de uma vida plena para os seus seguidores, que se submeterem a uma condição, terão uma recompensa. Então existe uma felicidade verdadeira, sim. Jesus mostra dentro desse texto do Sermão da Montanha quais são esses princípios que nos levam à verdadeira felicidade. E voltando para o segundo ponto que eu queria destacar, é que a recompensa de quem é perseguido, sofre injúrias, perseguição, a recompensa é uma alegria, né? É uma alegria, uma unção e autoridade que só quem recebe essa perseguição, só quem passa por esse tipo de injúria, só quem realmente está alinhado ao amor, ao reino do Senhor Jesus, a sua palavra e a sua pessoa recebe. Então, muitas vezes você pode ver grandes ícones da história do cristianismo, se eles estivessem entre nós, e muitos deles estão, né? Eu estou falando de alguns do passado, mas muitos deles estão hoje. Eles sorriem, eles falam do evangelho sorrindo, eles transmitem uma alegria verdadeira. Poxa, mas eles foram perseguidos, mas muitos deles tiveram que sair correndo em países porque pregavam o evangelho, mas enfim, se você for conversar com esses homens ou com essas mulheres, você vai sentir que eles transmitem uma alegria fora do normal. Por quê? Porque sobre eles está depositada uma unção, uma autoridade e uma alegria que só quem realmente passa por esse processo de seguir a Cristo, seus preceitos, o recebe. E a outra coisa também interessante destacar é que a defesa aqui não é só pelo ensino de Jesus, mas pelo estilo de vida. É verdade, todo seguidor de Jesus deve adotar um estilo de vida. Então, Deus ele não é evangélico, Deus ele não é católico. Deus, ele é um pai amoroso. E aqueles que entendem o projeto de Deus, né, para a salvação em Cristo Jesus e que recebe Jesus como seu Salvador, ele se torna filho de um pai amoroso. Então Jesus ele não é uma religião. Jesus é um estilo de vida. Jesus, viver o cristianismo é um estilo de vida. E aí esse estilo de vida está escrito nos seus ensinos como é o padrão moral, como é o padrão espiritual desse rei. Bom, e o outro ponto interessante diz assim, aqui tá mandando tocar para convidar, convide amigos, tá. Bom, e o outro padrão, e a outra coisa que eu quero destacar é: alegrai-vos no fato de seres participantes das aflições de Cristo. Quer dizer, se nosso mestre, se nosso ícone, né, se nosso exemplo é Cristo, então certamente nós teremos um estilo de vida de Cristo. E se você olhar para a vida de Cristo, Cristo sofreu perseguições, Cristo sofreu afrontas, Cristo sofreu injúrias, Cristo foi morto por não ter cometido absolutamente crime nenhum, a ponto do seu juiz, Pilatos, dizer que lavava as mãos, porque não havia nada que ele pudesse verdadeiramente acusar contra Cristo. Então Cristo, ele teve uma vida de muita doação, total doação, de compaixão, de amor, né, de dedicação. Ele entregou a própria vida, ele chegou ao ponto de entregar a própria vida pela causa do reino, desse reino que ele fala aqui no Sermão da Montanha.
Então, se o nosso mestre, né, que nós somos seguidores de Cristo, é natural que a gente tenha a vida que Cristo teve e que a gente padeça do que Cristo padeceu. Então, agora, a gente vai passar para Mateus capítulo 5, que diz assim: exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Mateus 5,12. Jesus revela a recompensa e menciona um memorial. Olha que interessante. Ele revela que grande é o vosso galardão nos céus. E ele diz que é para se alegrar e se exultar, porque assim como os profetas foram perseguidos antes de nós, certamente nós também sofreremos tais perseguições. Então Jesus revela a recompensa, e ele aqui menciona um memorial, né? Que memorial é esse? É o memorial e o legado deixado por homens e mulheres de Deus ao longo de 1600 anos, que foi o tempo em que a Bíblia foi escrita. A Bíblia foi escrita por mais ou menos 40 autores, homens comuns, pessoas comuns como a gente, mas inspirada totalmente pelo Espírito Santo de Deus. Não é uma invenção, e a prova cabal de que a Bíblia não é invenção, além dos escritos históricos, né, que comprovam a veracidade desses textos bíblicos, a inspiração vem pelo cumprimento das suas profecias. Então, não existe nenhuma nem duas, existem várias profecias que já foram cumpridas e estão se cumprindo. A mais impactante delas, eu digo para você, é a vinda do Senhor Jesus, que foi profetizada 700 anos antes por Isaías, o profeta messiânico, conhecido como profeta messiânico, e ele profetiza a vinda do Senhor Jesus, o príncipe que Jesus é, ele profetiza o reino desse trono, desse rei que o Senhor Jesus vai assentar, ele profetiza a morte do Senhor Jesus, o livro de Salmos também. Então, o cumprimento da vinda do Senhor Jesus é uma das maiores profecias da Bíblia, sem contar as outras que já estão se cumprindo aos nossos olhos, certo? E Jesus traz então esse legado dos homens de Deus que antecederam a vinda dele, dizendo: olha, assim, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vocês. Então Jesus aqui ele nos alerta que a perseguição sempre fará parte daqueles que mencionam, declaram a mensagem da palavra de Deus. Olha, mas por que será, né, que isso acontece? Simples, porque a gente vive num mundo com muitas... me fugiu a palavra. A gente vive num mundo com muitas... muita falsidade, né? A gente vive num mundo... Mas não é falsidade a palavra que eu quero falar. A gente vive num mundo com muitas falácias, isso é a palavra que eu quero usar, com muitas falácias. Então cria-se hoje ilusões e princípios mentirosos que são contra a palavra de Deus. João 8,32, um versículo conhecido, diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas não é isso que você aprende na faculdade. Na faculdade diz que não existe verdade absoluta, que a verdade ela é relativa. Então o homem hoje ele relativiza tudo, né, para justificar as suas práticas e os seus desejos carnais, hedonistas e egoístas, não é verdade? Então a gente vive numa sociedade onde as falácias viram leis, as mentiras viram leis. Então há uma manipulação muito grande do que se chama verdade, né? E eu conheço uma única verdade transformadora, que é a palavra de Deus, e eu digo para você porque ela transformou a minha vida. Eu não nasci cristã, quer dizer, eu nasci num lar cristão, mas eu não servia a Cristo, eu não conhecia Cristo, nem a palavra de Cristo, e eu vim fazer isso depois de adulta. Então eu tenho para você a minha experiência antes e depois. Eu tenho para você antes de conhecer a verdade e depois de conhecer a verdade. Então muita gente fala que a gente é alienado, pelo contrário, querido.
Conhecereis a verdade vos libertará. Eu sou liberta hoje. Hoje eu tenho inteligência emocional para dizer para você que antes eu era manipulada, antes eu era alienada. Alienada à mídia, alienada a um sistema, alienada a falácias que me ensinaram desde pequena. Antes eu era alienada. Hoje eu conheci a verdade. Então, quem não quer que você e eu conheça essa verdade, certamente vai lhe causar algum tipo de desconforto. Quando você está em algum lugar e você ouve coisas absurdas e que você tem vontade de se manifestar e às vezes você se manifesta e vem pessoas que já olham para você com o olhar fulminando, sabe? Por quê? Porque você está indo contra um sistema falacioso, mentiroso, hipócrita, onde se mantém as pessoas num domínio, num controle, debaixo de princípios e preceitos que não vão levar essa pessoa a crescer nunca com Deus, né? Então a mensagem do reino de Deus, ela é libertadora, ela liberta das trevas para a maravilhosa luz do conhecimento de Deus através de Jesus Cristo. Então Jesus, ele diz, eu sou o caminho, disse-lhe Jesus, abre aspas, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai. E ele está falando do Pai amoroso que ele é, do Pai amoroso que ele tem, que é o próprio Deus, senão através dele. Porque Deus enviou Jesus aqui não foi para fazer turismo. Deus enviou Jesus aqui para cumprir uma missão, né? E essa missão foi ensinar os preceitos do seu reino, ensinar que existe um reino espiritual cujo padrão moral é altíssimo. E que nós estamos muito aquém como sociedade desse padrão moral e desse padrão espiritual. Mas só que Jesus também veio ensinar que não é intangível, que não é inatingível. Ele diz que ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Então nós podemos ir ao Pai e a esse reino se nós formos através de Cristo. Né? Então a coerência desse sermão é que desse reino será entregue uma grande recompensa, uma herança. Na verdade, a recompensa desse reino ela é entregue como uma herança que você recebe, né, depois que se parte. A herança ela é o despojo, né? Ela é a conquista. Despojo não, a herança ela é aquilo que foi construído e deixado por alguém como legado, né? Dos pais para os filhos. Então, qual a herança que Deus deixou para nós? Em Cristo, Ele nos dá o reino, Ele nos dá a vida eterna. Mas existem galardões, né? Prêmios. Mas essa herança a gente só vai ver e desfrutar na totalidade quando nós estivermos nesse reino, vivendo plenamente nesse reino. Você e eu estivermos nesse padrão perfeito de Deus. É possível? Sim. Claro que é possível, senão Jesus não teria dito, né? E a revelação da Bíblia, ela é a mensagem principal de Deus, expressa através de Cristo. Então, quando Jesus disse ele é o caminho, João 14,6, ele está dizendo, olha, não tem outro caminho, né? Não existe religião, não existe ponte, não existe uma bússola, não existe um manual. Olha, não tem. O homem, ele pode criar o que for, ele não vai conseguir chegar a Deus se não for através de Cristo. Está lá em João 14,6. Jesus também disse que ele é a porta das ovelhas, ele se colocou como pastor. Lá em João 10, do 7 ao 9, Jesus também disse que ele é o pão que desceu do céu, está em João 6,35. Ele disse que ele é a água da vida. Quem quiser beber, tiver sede, de graça, ele dá da fonte da água da vida, está em Apocalipse 21,6. Ele não está falando de uma água física, ele está falando de uma água de uma água de fome e sede de justiça, que a gente já viu nos versículos anteriores desse Sermão da Montanha. Ele está falando de uma sede da alma, que a água física nunca vai matar, mas a Cristo, aquele que beber da fonte de Cristo, esse não terá mais sede. Jesus é a luz do mundo. Sabe, quando Jesus diz que ele é a luz do mundo, isso traz um conforto muito grande, porque ele diz, eu sou a luz do mundo, está em João 8,12, quem me segue não andarás em trevas. Então, por isso que quando você é seguidor de Cristo, você desperta a perseguição, você desperta a injúria, você desperta, você causa desconforto.
Por quê? Porque você saiu das trevas. Que trevas? Da falta do conhecimento, da falta da verdadeira paz, de conhecer a verdade que te liberta, né? Que te dá autonomia e não independência. Note que autonomia é diferente de independência. Independência é aquilo que te faz se rebelar, né? Tipo, sou autossuficiente, não preciso de Deus para nada. Autonomia é aquilo que te faz fazer as escolhas acompanhado com teu pai. Isso é o que Deus faz comigo e com você. Quando você confia plenamente em Cristo, a sua vida a Cristo, Ele te torna, ou melhor, Ele te emancipa. Tá? O que eu quero dizer é emancipar, é diferente de independente. Então, Deus, Ele te emancipa como pai, mas Ele continua te cuidando, Ele continua te acolhendo, Ele continua te dando o suporte que você precisa. E aí, Jesus diz que Ele é a ressurreição e a vida, né? Tá lá em João 11, 25, 26. Então, Ele disse, eu sou a ressurreição e a vida, ainda que esteja morto, viverá. Sabe, nós estamos falando de um reino espiritual, nós não estamos falando de morte física, apesar de que Ele tem poder também para ressuscitar. Mas nós estamos falando de morte espiritual. Eu estava morta espiritualmente. Por quê? Porque eu não conhecia a verdade, porque eu não fui liberto. E aí um dia eu pude encontrar a verdade que liberta. Que verdade é essa? Primeiro, eu encontrei a Cristo, ou melhor, Cristo me encontrou. E aí quando eu entrego a minha vida para Cristo, eu me submeto, eu falo, olha Deus, até aqui foi do meu jeito, daqui para frente vai ser do seu jeito, porque até aqui eu não consegui encontrar paz, eu não consegui encontrar a verdadeira felicidade, nem a verdadeira alegria. E eu não estou falando de coisas nem de pessoas, eu estou falando daquilo que tem dentro de você, quando está só você e você, sabe? Aquilo que está só você, sozinho, com você. É isso, é esse preenchimento que Cristo faz. Então eu quero te fazer esse convite nessa manhã. Eu não tinha planejado fazer uma live, mas eu decidi fazer porque eu queria mostrar algumas, né, um versículo no computador e eu não consegui fazer isso gravando pela câmera. Então eu quero te fazer esse convite nessa manhã. Se você quer conhecer a Cristo, a esse reino, esse padrão moral, espiritual de Cristo, independente do que você já ouviu falar, independente do mau testemunho, independente, sabe, não importa. Agora é você e Deus. Então, atravesse a ponte é Cristo. Basta você crer de todo o seu coração. A Bíblia diz que se você confessar Jesus com a sua boca e crer de todo o seu coração, você será salvo. Salvo do quê? Do castigo do pecado. Nós estamos numa sociedade em que a sociedade ela está contaminada pelo pecado. Né? Eu estou participando de um grupo com umas adolescentes que a gente já ensina há algum tempo, e aí nós estamos assistindo alguns filmes, e esses filmes são sobre o Holocausto, né? E a gente está querendo analisar sobre sofrimento. O sofrimento que a gente está passando hoje nessa pandemia e o sofrimento que as pessoas que passaram pelo Holocausto passaram, né? Tiveram. E aí a gente foi desafiada por uma amiga muito querida, a Cris. Beijo, Cris, te amo. E aí a gente foi desafiada pela Cris para nós assistirmos esse filme e fazermos um paralelo, né? O que é o sofrimento de verdade? É esse que nós estamos passando ou as pessoas que mais de 6 bilhões de pessoas foram sacrificadas injustamente, sem a menor justificativa, foram perseguidas, foram mortas, foram maltratadas por pessoas completamente dominadas pela natureza do pecado. O pecado ele é destruidor, ele destrói a sociedade, ele destrói a família. A natureza do pecado é algo tenebroso, é algo que se o homem sem Deus, sem Cristo, não parar, ele é um abismo. Ele vai afundando cada vez mais. Então eu quero te desafiar. Nós nascemos hoje na natureza do pecado, porque um dia, deliberadamente, na pessoa de Adão, nós escolhemos fazer as coisas do nosso jeito e não do jeito de Deus.
nós desobedecemos, então nós passamos a ser uma sociedade caída, né? Nós nascemos com a vontade de fazer as coisas do nosso jeito, mas se você hoje quer deixar de ser independente, autossuficiente e quer se tornar emancipado como filho e filha de Deus, eu te convido. Receba Jesus no seu coração. Faça essa oração comigo. Senhor Jesus, eu creio que o Senhor deu a sua vida para me salvar. Perdoe os meus pecados. E a partir de agora eu entrego a direção da minha vida para o Senhor, porque eu creio na sua palavra, que ela é libertadora, que ela vai me libertar e vai me trazer um novo tempo de paz e alegria profunda na minha alma como jamais experimentei. Se você fez essa oração de todo o seu coração, você está salvo. Você está salvo. Agora eu quero orar com você, tá bom? Pai, nessa manhã, em nome de Jesus, eu quero te agradecer as pessoas que estiveram aqui nessa live. Eu quero te agradecer por ter preparado esse momento onde eu não planejei, mas o Senhor viu o desejo do meu coração de concluir essa meditação de Mateus 5, do verso 1 ao 12. Pai, as pessoas que estão me ouvindo e as que vão me assistir, sejam elas onde estiverem, que o teu Santo Espírito, que faz o homem, a mulher, ser convencido do juízo, do pecado e do mundo, que o Senhor possa agora visitar o coração dessa pessoa, transformando a vida dela e trazendo ela para perto de ti. Pois nós sabemos que Jesus é a ligação, é a ponte. E por isso, Senhor, essa pessoa que fez a oração e recebeu Jesus em seu coração, eu entrego ela em tuas mãos e peço que o Senhor venha dar crescimento a essa vida. Em nome de Jesus, para a sua glória. Amém. Querido, se você quiser deixar um contato dizendo, se você fez essa oração, se você quiser escrever aqui na mensagem, a gente pode continuar se comunicando acerca de ensinamentos de Cristo, oração, enfim, o que você precisar nessa manhã, nesse dia e nos dias vindouros, tá bom? Deus te abençoe, obrigado pela sua audiência. Um abraço.